Salmo capítulo 1, verso de número 3. Quando você achar, diga amém. Amém. Olha só. Quem ainda não achou, grite socorro. Tem alguns irmãos aí perdidos. É para estar na Bíblia, viu? Salmo. Se não deu nenhum problema na gráfica aí, na hora de imprimir, é para ter esse livro aí. Na Bíblia, capítulo 1, verso de número 3, diz assim: Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, eu quero que você repita essa expressão comigo, diga, no devido tempo, dá o seu fruto. Vamos orar. Pai, fala conosco nessa hora, em nome de Jesus, que a tua bênção, que a tua graça, que a tua direção seja sobre nós nessa hora, e que saiamos daqui abençoados, renovados, instruídos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das recordações mais antigas que eu tenho da minha infância é uma árvore, uma jabuticabeira que tinha na minha escolinha, na escolinha que minha mãe me colocou. Na verdade, minha mãe quase que me internou numa escola, porque com 7 meses eu já fui para a escolinha infantil, período integral. Vocês olham minha mãe aí e dizem, que mulher abençoada e tal. Nem tudo é como parece. Abandonado. Brincadeira, meus pais sempre trabalharam no comércio e eles me levavam cedo para lá, aqui na rua José Pinho de Almeida, escolinha Mundo Mágico. No início não era lá, era em outro lugar, mas lá na rua José Pinho de Almeida, eu me lembro até hoje que no quintal da escola tinha um pé de jabuticaba. E essa árvore me traz lembranças até hoje, né, da gente ali comendo jabuticaba no pé. Quem conhece pé de jabuticaba sabe que é bastante diferente de outras árvores. Além de trazer boas recordações, uma árvore, você sabe, ela proporciona sombra, ela por muitas vezes serve de brinquedo, não é? Para algumas crianças, mas antes de qualquer coisa, o propósito de uma árvore existir é frutificar. Uma árvore existe para dar fruto. E o salmista aqui no Salmo 1, ele compara o homem a uma árvore. E ele diz que esse homem, que é como uma árvore, ele está plantado junto a um ribeiro de águas. E ele vai frutificar, e a sua folhagem não vai murchar, e tudo que ele fizer vai prosperar. Deus te fez para frutificar. Você pode dizer isso comigo? Hoje à noite, diga assim, Deus me fez para frutificar. João 15,16, Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para indica propósito. Para que Jesus nos designou? Para que vades e deis fruto. Propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a gente seja frutífero, é que a gente frutifique, ou seja, Deus quer que sejamos produtivos. Em Gênesis 9:1, quando Noé sai da arca, a primeira palavra que Noé ouve da boca de Deus é essa: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. O propósito de Deus para Noé era esse, que ele desse fruto, seja fértil, em outra versão diz. Gênesis 12:2, Deus faz uma promessa a Abraão, e a promessa de Deus para Abraão é o quê? Eu farei de ti uma grande nação. Você vai produzir, você vai gerar coisas, você vai produzir frutos, frutificar. Quando Jesus, em Marcos 11, olha para uma figueira
e aquela árvore, ela é estéril, ela não frutificava, você lembra o que Jesus fez ou não? Amaldiçoou, porque uma árvore existe para dar fruto. Aliás, Mateus 7,19, Jesus diz que a árvore que não produz, ela é cortada e lançada no fogo, no fogo. Porque se sua produtividade não é boa, não existe razão de você existir. É nesse mesmo texto, em Mateus 7, agora no verso 20, que Jesus diz, pelos frutos conhecereis a árvore. É pelo que você produz que você é reconhecido. Não é pelo seu discurso, não é por aquilo que você fala, mas é pelo que sua vida produz, pelos resultados da sua vida, por seus frutos. Agora, a pergunta para a gente hoje à noite é: como é que a gente consegue ter uma vida frutífera? Como é que a gente consegue produzir frutos? Bom, não é uma coisa isolada, eu vou falar de uma só hoje. Você sabe, se você for ler, em especial o Salmo 1, você, por exemplo, vai descobrir que o ambiente é extremamente necessário, um ambiente propício é extremamente necessário para uma árvore dar fruto. Verso 1 lá começa falando sobre isso, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele está dizendo que o ambiente que este homem frutífero, desse homem produtivo, não pode ser qualquer ambiente. Pelo contrário, ele está plantado junto a ribeiros de águas. Tem um lugar próprio. Você sabe que no deserto não dá algumas árvores. O solo precisa ser um solo fértil, um solo produtivo. Lembra-se da parábola do semeador? Quando Jesus diz que um semeador saiu a semear, está comparando a semente com a palavra dele. A semente é boa. A semente é sempre boa, porque a palavra é boa, mas nem sempre ela produz de uma maneira igual. Por quê? Porque muitas vezes o ambiente não é adequado. Tem o solo rochoso, tem a outra semente que cresce no meio dos espinhos, mas Jesus diz, mas tem a terra fértil, comparando nosso coração com a terra fértil. Mas não é sobre ambiente que eu quero falar hoje com você. Eu quero falar hoje com você sobre o devido tempo. Uma vida frutífera precisa estar pronta para esperar o tempo certo. O salmista diz que essa árvore produtiva, esse homem produtivo, esse homem frutífero, esse homem que produz, esse homem que gera vida, ele no devido tempo dá o seu fruto. Não é em qualquer momento, existe um tempo devido. Em outra versão diz, ele dá o seu fruto na estação própria, ou dá fruto no tempo certo. Em outra versão diz, dá fruto no tempo apropriado. Você não vai ver uma árvore dando fruto o ano inteiro. Existe um tempo devido, existe uma estação própria. E aqui é que está a angústia, a luta de boa parte das pessoas, que se questionam, por que é que minha vida não produz? Por que é que coisas não acontecem na minha vida? E eu quero hoje deixar para nós pensarmos 3 lições para você, dentro dessa perspectiva, se tornar alguém frutífero. A primeira delas é a seguinte: respeite os processos. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Diga, respeite os processos. Olha só o contexto todo colocado. Essa árvore, ela tem um tempo certo para produzir. Você sabe, as coisas não acontecem do dia para a noite. Tudo que é grande hoje, um dia foi o quê? Um dia foi pequeno. Você vai olhar uma construção, por exemplo, a construção de um prédio, a nossa cidade, nesses últimos 10 anos,
resolveram construir todos os prédios do mundo aqui, né, de uma hora para outra. Você deve ter acompanhado isso de perto. Um dia eu fui numa construção, um amigo estava construindo, e eu cheguei lá, tinha o terreno e não tinha nada, não tinha um tijolo à vista. Ele falou assim para mim, já foi R$80 mil aqui. Eu falei, mas não tem nada. Mas não tem nada que possa ser visto. Mas tinha o quê? Alicerce, estrutura, tinha ferro, tinha base para algo que ia ser construído, para algo que ia ser grande, para algo que ia crescer. Existe um processo. Vai ver uma mulher grávida, existe um processo, não é verdade, irmãs? 9 meses. 9 meses. Essa semana eu fui visitar um neném aqui da igreja que nasceu. A irmã estava falando, eu não estava aguentando mais. Não estava aguentando mais. Mas tem um processo. Você imagina, na 20ª semana, a mulher chega e fala, não estou aguentando mais não, vamos tirar logo esse neném. Aí sai o neném lá com 4 meses e meio. Tem jeito ou não? Não tem jeito, você tem que esperar um processo para ser produtivo. Às vezes a gente vê alguém com uma carreira profissional frutífera, o cara está aí ganhando bem, vencendo, crescendo profissionalmente, mas existe um processo, existe uma história por trás daquilo que a gente está vendo. Você olha para um ministério, alguém crescendo, avançando, o que os seus olhos estão vendo é aquilo, mas por trás existiu um processo. Eclesiastes 3:11, Salomão diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Um fruto é bom de comer quando? No tempo certo, né? Não é nem antes e nem depois. Não é nem quando está verde, nem quando está maduro demais, mas é no devido tempo. O atalho é sempre um caminho perigoso. Você pode repetir isso comigo? Diga, o atalho é sempre um caminho perigoso. Todo mundo aqui tem um amigo que gosta de pegar atalho e nos aconselha a fugir dos pedágios quando a gente vai viajar, não é verdade? Você também tem um amigo desse, não? Você vai para Bauru, ele diz, não vá para Washington Luiz, não. Vai aqui por São Pedro, uma maravilha, você vai economizar, só que ele não fala para você como é a pista. Ele não fala para você como é que é o acostamento, ele não fala dos buracos, ele não fala que se você quebrar o carro você está enrolado, ele não fala nada. Ele só fala do atalho, Você tem que cortar caminho, você tem que economizar. Vai para um lugar, todo mundo tem um amigo desse. Abraão, num determinado momento da sua vida, resolveu pegar um atalho. Sua mulher disse para ele o seguinte, já que a gente não tem filho, por que você não tem um filho com a escrava? Com Agar? E Abraão quis agilizar, quis pular um processo que ele precisava esperar. E até hoje esse povo está se matando lá no Oriente. Por quê, irmãos? Porque lá atrás Abraão não foi capaz de respeitar um processo, o devido tempo. Moisés, desde que nasceu, tinha um chamado, tinha uma missão, tinha uma marca de Deus sobre a vida dele, ele seria um libertador. E um dia, ele viu a oportunidade de libertar um hebreu, que estava sendo espancado por um egípcio, só que não era o tempo certo, não era o momento certo, e a Bíblia diz que ele mata o egípcio, esconde na areia, no outro dia ele é descoberto, e então ele precisa fugir, ficar 40 anos no deserto, trabalhando para o seu sogro Jetro, para só então depois voltar para o Egito para libertar o povo de Deus. Ele não respeitou um processo. Sempre que você pega um atalho na sua vida, você vai demorar mais ainda. Sempre,
você já foi por uma estrada, você fala, ai, se eu pudesse. Você tomou uma decisão na vida, você diz, ai, se eu pudesse voltar atrás, cara. Se eu puder, o preço ia ser até mais alto, mas eu não entraria, eu respeitaria os processos da vida. Você sabe, não é saudável você pular uma fase da vida. É muito comum a gente ver, por exemplo, pessoas, homens, por exemplo, que pularam a adolescência, a juventude, às vezes tiveram que assumir cedo a responsabilidade, trabalhar cedo e tal. Quando dá 50, 60 anos, o cara começa a achar que é meninão. Já viu isso ou não? Ele volta. Ele quer largar da mulher dele de 50, arrumar duas de 25. Ele não está dando conta nem da tia lá de 50. Né? Ele deixa um rabinho de cavalo, ele começa a usar umas roupas mais, agora eu sou meninão e tal. Por quê? Porque não respeitar um processo da vida não é saudável. Você sempre vai voltar. Sempre vai te fazer mal. Eu não estou falando para você que tem que usar aí, você mulher, bobs da Dona Florinda, avental, não é nada disso. Pode se vestir jovialmente, não precisa, pode pintar o cabelo, irmã. O seu irmão também pode, pinta o cabelo, se quiser pintar, pinta também. Eu acho que não fica muito bom, não. Aqueles pinta de caju, fica bom. Vamos lá. Meu Deus. Gálatas 4:4 diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Olha só, até para Jesus ser enviado ao mundo, existia um tempo certo, a plenitude dos tempos, um momento exato onde Deus olhou para a história da humanidade e falou: é agora o momento do meu Filho ser enviado. Não foi antes e não foi depois. Até Deus respeitou o processo. É bom casar, gente? É bom casar. Eu casei muito bem, graças a Deus. Mas é bom casar na hora certa, né? É bom ter filhos ou não? Maravilhoso ter filho, né? Filho é herança de Deus. Mas é bom ter filho na hora certa, né? Momento certo, na hora certa. Você vai ver, por exemplo, que o filho pródigo, ele não respeitou um processo da vida. Ele chegou para o pai e falou: pai, me dá a minha parte na herança. Me dá o que é meu. Ele matou o pai em vida. Aquele patrimônio seria dele. Ele era dono daquilo lá. Mas existia um processo que ele não respeitou naquele momento, e que aquilo que era uma bênção para ele se tornou o quê? Uma maldição, um fardo. Porque quando nós não respeitamos os processos na nossa vida, quando Deus não nos dá o que queremos naquela hora, não é porque Deus está querendo nos punir, é porque Ele sabe que naquele momento nós não estamos prontos. Nós não estamos preparados. Às vezes a gente quer a coisa certa. Não tem problema você querer a coisa certa, mas é o momento errado. Então aguarde, respeite os processos. Segundo lugar, segunda lição que essa ideia nos ensina, esse texto nos ensina, é o seguinte: confie no relógio de Deus. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Diga assim: confie no relógio de Deus. Todo mundo que você pergunta, você confia em Deus, ela vai dizer que sim. Mas o nosso desafio hoje aqui não é confiar em Deus, é confiar no relógio dele. E é aí que está a nossa dificuldade. Você sabe, tem gente que você marca a hora com ela, é uma coisa. Eu chego para uma pessoa, por exemplo, e diz: olha, amanhã às 8 eu te espero. É uma coisa. Para outra pessoa, é outra coisa. É o mesmo horário. É assim ou não? Tem um que você vai marcar 7:55, ele está na porta da sua casa. E outro está como?
8h30. E assim, como se nada tivesse acontecido, não é assim ou não? Não, tá normal. Para ele existe uma margem de erro. Aquelas do Ibope ainda, né? Grande. Existe uma margem de erro. A gente confia em Deus, amém ou não, queridos? A pergunta é, a gente confia no relógio de Deus? Porque você sabe que essa questão do tempo, ela é relativa à medida que a gente vai envelhecendo. Quando você era criança, você via uma pessoa de 45, 50 anos, você falava, meu Deus, está apodrecendo. Agora, você vê uma pessoa de 75, às vezes morrer, você fala, jovem, como é que pode? Uma coisa dessa. Por quê? Porque a sua percepção do tempo muda. Agora, eu quero que você pense comigo o seguinte, Deus é eterno. Um dia para Ele é como 1000 anos. Para Deus, o que é o tempo para Deus? O que é o tempo? A percepção que Deus tem do tempo é diferente. O relógio que Deus usa é diferente do nosso, e graças a Deus por isso. A questão é, nós vamos confiar no relógio dele? Ou a gente vai constantemente ficar lutando, achando que ele está atrasado? Você vai ver que Davi, quando adolescente, recebe uma unção. Aquilo lá era um selo, era uma promessa, era uma certificação, que ele seria rei da nação, rei de Israel. Mas você vai ver que Davi confia no relógio de Deus. Ele não apressa as coisas, ele não fica chateado com Deus, ele não se levanta contra o seu líder Saul. Pelo contrário, ele tem até a oportunidade de matar Saul por algumas vezes, que, diga-se de passagem, estava querendo matar. Mas Davi confia, ele diz, eu não vou me levantar contra o ungido do Senhor. Eu não posso, esse cara foi ungido de Deus para ser rei da nação. Davi confia que no tempo certo, Deus vai colocar ele aonde prometeu. E eu quero convidar você hoje à noite a confiar no relógio de Deus. Sabe, gente, confiar em Deus, confiar no relógio de Deus, é manter uma atitude correta quando nada está acontecendo. Porque você nunca viu um limoeiro, uma laranjeira, um pé de jabuticaba, triste, apreensivo, dizendo o seguinte, está vendo como é que está a minha vida? Está acontecendo nada, mas nada acontece. Não, ele está lá, plantado. Ele sabe que na estação certa, no tempo certo, na hora certa, no tempo apropriado, ele vai dar fruto. A única preocupação é manter a raiz fincada. A única preocupação é extrair as substâncias do solo, é se tornando mais forte, cada dia mais. Mas ele sabe que na hora certa vai produzir fruto. Manter uma atitude correta é confiar em Deus, é confiar no relógio dele, não ficar preocupado, é não ficar ansioso. Por favor, confie no relógio de Deus, ele tem o melhor para você. Melhor, você sabe que por algumas vezes eu já estava com o desejo de pastorear, e eu estava, mas assim, seco, e por diversas vezes Deus falou não para mim, Deus fechou a porta para mim. Eu já estava auxiliando meu pastor há 7 anos, eu disse, meu Deus, quando é que vai chegar a minha hora? Eu via amigos indo pastorear, Deus abençoando, ia pregar na igreja deles e tal, e eu sabia que existia um momento que Deus ia, mas as portas só se fechavam, às vezes por uma política, às vezes por uma outra questão que a gente não entendia no momento. Mas uma coisa eu aprendi com tudo isso, que muitas vezes Deus mostra o amor dele para a gente, não por aquilo que ele nos dá, mas por aquilo que ele retém. Sabe, eu vejo portas que Deus fechou para mim há anos atrás, eu digo, meu Deus, mas louvado seja o teu nome, Senhor. Eram armadilhas. Lembra daquelas portas do Sérgio Malandro?
Quem é que lembra, não? Porta dos desesperados. O cara pedia sair um gorila de dentro da porta, né? E quantas portas eu dizia para Deus, me abre! E a porta ficava fechada. A gente precisa aprender a confiar no relógio de Deus. Mas a gente tem aquela mania, né? Chama um chaveiro, pega uma micha. Vamos meter o pé nessa porta. Olha, quando é de Deus, irmãos, as coisas acontecem. O fruto vem, é natural. É por isso que é uma árvore, e não um produto eletrônico. É natural. As coisas acontecem. Você só está plantado junto a ribeiro de águas. As coisas vão acontecendo. No capítulo 40, José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E ele diz para o copeiro o seguinte: rapaz, daqui 3 dias, você vai ser colocado de volta no seu posto. José tinha um sonho, já fazia mais de uma década. Ele chega para o camarada e diz: o seu sonho vai se cumprir em 3 dias. E tem o seguinte, quando você chegar lá, lembre-se de mim, porque eu não fiz nada para estar aqui. 3 dias depois, o sonho do cara se cumpre. Ele é colocado de volta no seu posto e a Bíblia faz questão de dizer que ele se esqueceu de José. Como é que será que ficou o coração de José naquele momento? Mas a Bíblia diz que Faraó sonha 2 anos depois e o copeiro se lembra. E quando o copeiro se lembra, José é chamado da prisão para interpretar o sonho de Faraó. E você sabe, naquele momento, José é colocado como governador do Egito. Se ele tivesse se lembrado de José naquele momento, o copeiro, José só seria um ex-presidiário solto. Mas o plano de Deus para José é que ele fosse governador. Deus estava preparando o cenário para que os planos dele se cumprissem na vida de José. Deixa eu dizer algo para você, Deus não está demorando, Deus está caprichando para você. Deus não está demorando. Deus está preparando as pessoas, o ambiente, as circunstâncias, para que quando você estiver pronto, o plano perfeito dele aconteça na sua vida. Quando a gente diz não para os nossos filhos, é porque, gente, que a gente quer chateá-los? Ou porque a gente os ama? Daqui a pouco, certamente, meus filhos vão fazer 16 anos. Eu tenho certeza que eles vão pedir o carro emprestado para mim. E eu tenho certeza que eu vou falar não. E eu tenho certeza que eles vão ficar chateados comigo. E eu tenho certeza que eu continuo amando eles do mesmo jeito. Por quê? Porque existe um tempo certo para todas as coisas. Confie no relógio de Deus. E terceiro e último lugar, espere em movimento. Repita isso comigo, diga assim: eu devo esperar em movimento. Olha só, a espera bíblica não é um chamado à passividade. O que eu estou querendo dizer? Que quando Deus fala para você esperar, olha, tem um tempo certo, espera, não está pedindo para você cruzar os braços, não. É uma espera dinâmica. Isaías 40 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O texto continua: sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha o que o texto está dizendo: aquele que espera em Deus, ele sobe. Aquele que espera em Deus, ele corre. Aquele que espera em Deus, ele caminha. E alguém que está esperando uma promoção no emprego, mas está fazendo um curso de especialização. E alguém que está esperando um relacionamento, quer casar, quer namorar, mas ele está procurando. Ele não está em casa. Falando: Senhor, envia o meu Isaac. Não, sai para a rua, vai para a festa. Vem para a igreja bem vestido, passa perfume, escova o dente, não é verdade ou não? Ele não espera. Não, porque tem gente que fala: não,
Se for do Senhor, Deus vai trazer até. Vai. Eu que não fosse dar um abraço meio apertado na Dani no final de um culto, eu ia estar chupando o dedo até hoje. No final do culto, eu estava tocando aqui, ela entrou, lembro até hoje. Falei, gostei dessa magricela aí. Visitando. Eu já fui lá e já, Pai do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sábado tem culto de jovens. Papai, papo vai, papo vem. É espera dinâmica. Eu queria casar, mas eu vou ficar o quê? Joelhado? Ah, Senhor... envia os teus anjos, vai, fica atrás de anjo, fica para você ver. Você vai ver que 90% dos milagres da Bíblia, se não mais, acontecem para quem está em movimento. Quando Moisés para diante do mar, Deus diz para ele, marche. Deus chega para Josué e diz, dá a volta em Jericó. Se movimente. Eliseu ordena a construção de covas no meio do vale. Eliseu diz para a viúva, vai para as vizinhas, pede vasilhas vazias, chama seus filhos. Jesus diz para aqueles 10 leprosos, vão até o sacerdote. A Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, se viram purificados. Tenho dito a você que uma unção de Deus vem sobre a vida daquele que está em movimento. Às vezes a gente fica esperando o cenário ideal para agir, né? Olha, irmãos, eu não sei você, mas eu nunca tive cenário ideal para nada na minha vida. As coisas sempre aconteceram depois que eu pisei na água. Não estou falando de responsabilidade, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de você exercer a fé, de você fazer aquilo que lhe cabe, de você se movimentar. Salmo capítulo 127 é o texto que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Note que o fato do Senhor edificar a casa não deixa de lado os trabalhadores que a edificam. O Senhor edifica, mas tem gente trabalhando. O Senhor quem guarda a cidade, mas existe uma sentinela vigiando, ali de olho. Ou seja, Deus faz a parte dele, mas eu faço a minha parte. Eu estou em movimento. E eu quero perguntar para você o seguinte, será que você não está esperando algo de Deus, mas com o braço cruzado? Será que não chegou a hora de você se movimentar? Será que não chegou a hora de você caminhar? Porque nós, infelizmente, de uma maneira infantil, entendemos milagre como como uma vara de condão, um mágico, como uma magia, alguma coisa que vai acontecer. E a gente quer que as coisas aconteçam assim, de uma hora para outra, quando na verdade elas vão acontecer quando a gente se colocar em movimento. Em movimento. Espere em Deus, mas espere se movimentando. Eu queria deixar essa palavra para você hoje à noite. Eu disse domingo que se ninguém viesse hoje, para mim estava tudo certo, eu ia pregar para mim mesmo. Porque essa é uma mensagem para a minha vida. Essa é uma mensagem para todos nós. Quantos de nós, irmãos, nos angustiamos? Ficamos, às vezes, tristes, porque a gente acha que as coisas só acontecem na vida dos outros e não acontecem na nossa vida. Você vê, às vezes, a carreira de outras pessoas deslanchando. Você vê, às vezes, o ministério de alguém indo para frente, a vida profissional. Talvez você diga, poxa, Aquiles, gente que estudou comigo já está casada, já tem seus filhos, já tem sua família, já tem sua carreira, já tem, enfim, as coisas estão acontecendo. Mas hoje Deus me convida e te convida a fincar nossas raízes junto ao ribeiro de águas, a ficar perto dele, a ter prazer na lei do Senhor e a meditar nessa lei de dia e de noite. E para nós que fizermos isso, existe uma promessa: no devido tempo, nós daremos fruto. As nossas folhas, a Bíblia diz, não vão murchar. E tudo o que fizermos será bem
sucedido. Deus te dará uma prosperidade plena em todas as áreas da sua vida. Aprenda a confiar nele. Aprenda a esperar nele. No tempo certo, as coisas vão acontecer, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fica de pé para a gente orar, por favor. Aleluia.